Boa tarde, minha gente. Estamos ao vivo. Deixa eu fixar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje. Vamos lá, fixar comentário. Clareza de pensamento, minha gente. Boa tarde, Rafaela. Seja muito bem-vinda. E aí, minha gente, estão me vendo bem, me ouvindo bem? Não sei se a minha internet tá boa. Boa tarde. Olha aí, o pessoal chegando. Adriano, Aline Mendes. Muito bom. E aí, meu povo, vamos falar sobre clareza de pensamento. Emila, olha só. Muito bem, gente. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Tá tudo ok na transmissão? Priscila, seja muito bem-vinda. Niele Paiva, Raquel, Story. E aí, meu povo, quem está comigo lá no Clareia Club? Quem é que entrou? Marcos, boa tarde. Biju Vieira, vamos fazer um marketing aqui. Quem está comigo lá no Clareia Club, minha gente? Coloca nos comentários aqui. Tudo certo, obrigado. Né? E aí, Diane, quanto tempo, mulher? Que saudade. Muito bem, Cássia Cristina. Tem alguém comigo lá no Clareia Club, gente? Essa semana, né? Nós estamos falando sobre um tema e eu falei que ia destrinchar um pouco melhor nessa live das 13 horas, né? Que eu vi aqui pra gente começar a dar ponto nos nossos pensamentos que às vezes estão aí nos arrebentando. Boa tarde, Viviane. E aí, minha gente? Eu não sei se aqui no sul, gente, tá sempre meio que parece que tempestade, assim, né? Tem um pouco de raio, daqui a pouco passa, daqui a pouco tem trovão, tem chuva de novo. Então, assim, né? Vamos ver se a internet vai nos permitir, se a nossa conexão vai nos permitir. E se o mau tempo não vai nos atrapalhar. Toda clareia! Uhul! Estamos juntas, né? Então, minha gente, lá na nossa comunidade, né? Quem quiser saber mais, tem link na bio ali, né? Tem áudios diários lá, onde eu trago, faço uma expansão psicológica lá. Toda semana eu abordo um tema. É um áudio de centramento, são apenas 3 minutos, onde a gente consegue desenvolver um pouquinho a nossa personalidade todos os dias, né? Uma comunidade que eu criei, tô expandindo ela já faz um tempo. Então, muito bem, minha gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre clareza de pensamento. Quem tiver a fim de participar da nossa comunidade, eu até estava fazendo uma campanha de doação aqui para o Rio Grande do Sul, minha gente. Comprei, né, já conseguimos comprar 50 mantas, cobertores, né, de microfibra e tal, para doar para a galera aqui que estão nos abrigos, e deu muito certo, né, graças a Deus deu certinho. Mas eu estava fazendo esse intercâmbio aí, né, a galera participava do Clareia Club, fazia uma doação pra gente ajudar aqui o pessoal desabrigado. Mas é isso. Bom, então tá. Minha gente, vamos lá. Quero falar sobre como ter clareza de pensamento, tá? E precisamos abordar algumas coisas, tá? Em primeiro lugar, vamos entender uma coisa? Clareza de pensamento, gente, olha só. É, sobretudo, um estado de consciência, tá? Para ter clareza de pensamento, a gente tem que aumentar o nível da nossa consciência. É um estado de consciência, tá? Então, ou tu aumenta o nível da tua consciência, tu cria consciência na tua vida, ou tu jamais vai alcançar clareza de pensamento. E aí eu tenho que destrinchar o porquê que a gente tem uma confusão mental tão grande. Por que a gente não consegue ter clareza de pensamento assim facilmente? Na maioria das vezes, tá acontecendo um mecanismo que eu preciso destrinchar. Meu povo, eu, tu, né, e a torcida do Flamengo no geral, as pessoas, elas tendem a se guiar pela parte mais baixa, pela parte menos nobre do ser humano, tá? Que são os sentidos. Isso, gente, os sentidos, né? Que a gente fala assim, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Os sentidos, né? São os externos. Mas nós temos também 2 sentidos internos, que eu tô tratando no Clareia Club essa semana. Que é a imaginação e a memória. Memória relativa ao passado, imaginação relativa ao futuro, tá? Então, nós temos um total de 7 sentidos. 5 sentidos externos e 2 sentidos internos, tá? Que é a imaginação e a memória. As pessoas que não têm muita consciência, elas tendem a se guiar pelos sentidos. E isso, minha gente, é o que nós temos em comum com os animais. Os sentidos é o que a gente tem em comum com os animais. É a parte menos nobre, é a parte mais baixa do ser humano. E veja bem, os sentidos, eles são involuntários. Nós não temos a opção de não sentir, vocês concordam comigo? Não há essa possibilidade, a não ser que não seja arrancado. Se arrancarem meu olho, aí eu não vou enxergar, né? Se eu fechar meu olho, aí eu não vou enxergar. Mas eu não tenho a opção de não sentir dor, por exemplo. Eu não tenho a opção de não ouvir, né? Quando eu estou, tem que me retirar dali.
fechar alguns dos sentidos. Então veja bem, os sentidos eles são essa parte mais baixa e esses sentidos eles não passam pelo filtro da nossa vontade naturalmente. É involuntário. Não dá pra gente não sentir. Não dá. E é por isso que gera tanta bagunça mental, tanta confusão mental. Olha, se tu não aprender a dominar os teus sentidos, tu nunca vai alcançar clareza de pensamento. Não há esta possibilidade. Primeiro nós temos que aprender a identificar dentro da gente o que está gerando essa bagunça. Olha, o que está gerando essa bagunça dentro dos meus pensamentos, dentro de mim? Muito provavelmente é esse uso desordenado ou imoral dos teus sentidos. Sentidos externos e sentidos internos, minha gente. Então, o que acontece, né? Nós precisamos convocar a parte mais alta, a parte mais nobre para entrar no jogo da vida humana. Porque, meu povo, deixa eu contar para vocês. Se tu não tem consciência, tu não tem clareza de pensamento. Se tu não tem consciência, tu não tem liberdade. Se tu não tem consciência, a tua vida é uma catástrofe. É uma tragédia. Então nós precisamos convocar essa parte mais nobre, essa parte mais alta para dominar essas partes mais baixas que estão te levando a essa confusão toda. E geralmente esses comportamentos deturpados, gente, tá? Que agora eu vou destrinchar um pouquinho mais. Quais são essas partes que a gente tem que convocar para o jogo da vida? É a nossa razão e a nossa vontade. É a nossa consciência e a nossa vontade. A gente tem que chamar isso. Olha, eu não vou me guiar só pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou ouvindo, pelo que eu estou sentindo, pelo prazer e pela dor. Porque é isso que os sentidos nos oferecem. O que os sentidos nos oferecem, gente? Eles vão nos oferecer ou prazer ou dor. É só isso. Esse é o jogo mais baixinho. Um bebezinho nasce buscando prazer e fugindo da dor. Então, se tu te guia através dos teus sentidos, tu vai cair neste lugar de buscar o prazer e fugir da dor. E vai levar à infelicidade, uma confusão infernal. Porque tu não tá convocando, né? Tu não tá chamando, olhando para aquela potência mais alta que tem dentro de ti, que é a consciência, a razão e a tua vontade, minha gente. O que é a vontade? Vontade é, sobretudo, uma decisão ativa, tá? E a gente precisa convocar isso para quê? Para dominar estes sentidos. Gente, os sentidos externos, tá? Quando eles não estão dominados, eles nos levam à hipersensualidade. E aqui eu não tô falando de sexualidade, gente. Não levem pro lado assim, tá falando sobre sexo. Não. Eu tô falando da sensualidade. Que é tudo que tu sente através dos teus sentidos, tá? Então, aquilo que te seduz através do olhar, através do ouvido, através do tato, do gostosinho, do olfato, do paladar. Tudo isso no ser humano tem um nome chamado sensualidade. A sensualidade é tudo que tu sente através dos teus sentidos. A questão é, se tu não convoca a tua consciência, a tua razão e a tua vontade para ordenar, para dominar a tua sensualidade, onde que tu vai cair, criatura? Tu vai cair numa confusão dos infernos. Ai, Tati, por que eu não consigo raciocinar direito? Porque a tua sensualidade está te consumindo como um fogo consome a madeira. Tu tá te tornando aquilo. Ó, a Diane botou, eu tô assim com a comida. Sim. É sensualidade, é paladar. Olha, aquilo me seduz. O quentinho da minha cama me seduz para eu ficar mais 15 minutinhos aqui e eu me atraso pro trabalho. Isso é sensualidade, gente. Né? Ai, a pornografia me seduz aqui, o olhar, e eu acabo caindo naquele vício que eu não gostaria. Acabo gerando pensamentos que eu não gostaria de ter. A sensualidade desordenada, o que é a sensualidade? A hipersensualidade, né? É o uso imoral dos sentidos, minha gente. Tá? E aqui eu tô falando, se tu não usar, se tu não convocar a tua consciência, a tua vontade para dominar os teus sentidos externos e internos, tu nunca vai ter clareza de pensamento. Isso é absolutamente impossível. Tu vai estar imerso numa confusão mental. Porque o que traz inteligência ao ser humano é a moralidade. Gente, o que é moralidade e imoralidade? Ao cabo, imoralidade é tu corromper a finalidade das coisas. É isto. Isto é imoralidade. Se tu corrompe a finalidade da coisa, tu tá cometendo uma imoralidade.
E se tu usa de forma imoral os teus sentidos externos, a gente já falou, né? Visão, audição, olfato, tato, paladar, ou internos, imaginação, futuro e memória, passado. Se tu usa de forma desordenada e imoral isso daí, tu nunca vai ter clareza de pensamento, tu nunca vai ter um nível de consciência elevado. Então tu tem que convocar a tua consciência, a tua vontade para dominar a tua sensualidade e dominar os teus pensamentos. Vocês estão compreendendo? É aqui que a gente começa a virar o jogo da vida. É aqui que a gente deixa de ser, né, aquele ser humano escravo das nossas obsessões, das nossas neuroses, da nossa gula, da nossa luxúria, da nossa avareza. E a gente começa a se tornar um ser humano livre. Olha, eu tenho consciência. Então, minha gente, nós temos que dominar a nossa sensualidade, que é esse uso desordenado dos sentidos externos, e os nossos pensamentos, que é um uso desordenado dos dois sentidos internos, que é a memória e a imaginação. Então, vamos lá, né? A clareza de pensamento, minha gente, ela é devidamente, exatamente proporcional ao teu nível de consciência. Então, deixa eu te contar uma coisa. Se tu chegou aqui e disse, Tati, eu tenho uma dificuldade imensa de ter clareza de pensamento. Eu não consigo ter pensamentos ordenados. Eu não consigo. É uma grande dificuldade. Deixa eu te contar, o teu nível de consciência, ele é baixo. Nós precisamos aumentar o teu nível de consciência, como eu falei, convocar. Deixa eu mandar um beijo pra Gica e um beijo pra Gabi, que entraram aqui. Luciane, boa tarde, mimosa. Deixar um beijo aqui pra galera que eu amo, né? Eu amo vocês. Então, olha só, se tu não convocar a tua consciência, a tua vontade pro jogo da vida, criatura, tu vai jogar feito um animalzinho, usando as partes mais baixas, mais ínfimas, as menos nobres. E, portanto, tu vai ser dominada pela tua sensualidade, pelos teus pensamentos desordenados. Não vai dar para ter clareza de pensamento sem criar consciência, sem convocar a tua consciência, a tua razão, a tua vontade para esse jogo da vida. Eu vou passar um exercício, tá? Então, gente, a consciência é aquilo que possibilita o domínio da nossa sensualidade, que é o uso desordenado ou imoral dos sentidos externos, que geralmente nos leva à compulsão, tá? Geralmente nos leva à compulsão. E a consciência, o uso da consciência, criar consciência, elevar o nível da tua consciência, é aquilo que possibilita o domínio dos teus pensamentos desordenados também. Que é esse uso errado da imaginação e da memória, que são os dois sentidos internos, tá? Acontece que essas coisas são naturalmente ruins, gente. Cá entre nós. Então quer dizer que o quê? Que Deus botou os sentidos na nossa vida para nos sacanear? É claro que não. É claro que não. Tudo que é natural é virtuoso. Ponto. Tudo que é natural é virtuoso. A sensualidade no ser humano, que é esse, né, sentir através, né, da visão, do olfato, do tato, paladar, isso tudo está para a nossa felicidade. Assim como a memória e a imaginação, tudo coopera para o nosso bem. O que a gente faz? A gente vai lá e usa de maneira totalmente imoral, corrompendo a finalidade destas coisas. E é por isso que a gente cai nessa confusão mental. E nessa tragédia vital. Porque a gente usa errado os bens que nos foram dados. Então, como eu digo, gente, essa xícara, ou canequinha, ou sei lá o que é, taça, ela foi feita para beber. Tem um verbo aqui, beber. Mas eu posso quebrar essa xícara, pegar o caco de vidro, cortar a garganta, minha ou de alguém. Estou corrompendo a finalidade. Isso foi feito para um bem, beber. Quando eu uso de maneira imoral, ou seja, corrompo a finalidade, aí vem a desgraça. É aí que aparece a desgraça na vida do ser humano. Quando a gente corrompe a finalidade das coisas. Criatura, o teu olho não foi feito para ver putaria. A tua boca não foi feita para fazer fofoca, pô. O teu ouvido não foi feito para ficar gerando pensamentos, gente. Só vão levar à infelicidade. Aí eu fico ouvindo, né? Aquela coisinha, né? Então eu fico reclamando o tempo inteiro.
O teu paladar não foi feito para tu comer 2 pudim inteiro ao mesmo tempo. É que a gente corrompe, porque a gente busca o prazer e foge da dor o tempo inteiro. Então, minha gente, não é que as coisas sejam ruins em si. É que a gente usa de maneira desordenada. De maneira imoral. A gente corrompe. E qual é o problema de corromper a finalidade das coisas, tá? O problema é que isso vai te levar à compulsão e à obsessão. Então, se tu usa de maneira indevida os teus sentidos, tu vai chegar à compulsão ou à obsessão. A compulsão no mundo da matéria, eu tenho uma compulsão, né, na minha vida sexual, uma desordem. Eu tenho uma compulsão na minha relação com a comida, uma desordem. Tem uma compulsão, tá entendendo? Ou então eu tenho uma obsessão, se for no mundo das ideias. Se é no mundo da matéria, tu vai criando uma compulsão. Eu não consigo mais passar pela lojinha e não comprar, seja o que for, gente. A bolsa, o sapato, o sorvete, sei lá o que. Tá? Vai criando uma compulsão. Quando eu vi, já fiz. Uso desordenado desses sentidos. E no mundo das ideias é a mesma coisa. Só que ao invés de ser compulsão, é obsessão. Aí tu fica ali remoendo aquela memória, ou aquele cenário imagético, né? Aquela imaginação desordenada. E tu fica ali remoendo. Daqui a pouco tu tá obsessiva. Olha, Tati, eu tenho uma obsessão. Eu não paro de pensar na ex do meu, não sei o quê. Não paro de pensar que eu vou ficar desempregada. Eu não paro de pensar que meu filho vai morrer. Eu não paro de pensar. Então tá, o uso desordenado desses sentidos, gente. Acontece que o estado de compulsão e de obsessão é um estado de não consciência. Olha que incrível. A gente estava falando que para ter clareza de pensamento, clareza mental, a gente precisa estar num estado de consciência, elevar o nível de consciência que é exatamente proporcional. A tua clareza mental, a tua clareza de pensamento é exatamente proporcional ao nível da tua consciência. E olha o que eu estou te falando. Se tu usar de forma desordenada os teus sentidos, ou seja, ser uma pessoa hipersensual, né? Usar a sensualidade que eu falei já, ou então esses pensamentos desordenados, tu vai chegar à compulsão ou à obsessão. E quando tu chega na obsessão e à compulsão, isso significa, isso é sinônimo, isso é igual, escreve no papelzinho aí, né? Estado de não consciência. Tanto que as pessoas que cometem crimes nesses estados, né, de compulsão e obsessão, a gente sabe, né? Leva vantagem lá na hora de fazer o julgamento. Por quê? Porque estava num estado de não consciência. Este é o estado contrário à clareza de pensamento. Então, minha gente, vamos lá. Olha só. Tu consegue pensar direito sem dominar os teus sentidos? Deixa eu te contar. Não dá. Tu consegue pensar com clareza se tu estiver apaixonado por alguma coisa, seja o que for. Porque as pessoas, elas associam paixão somente ao romance, né? Eu um dia me apaixonei pelo marido. Eu casei apaixonada, né? Poderia ter sido uma grande tragédia meu casamento. Né? Graças a Deus, depois a paixão se tornou um amor. Né? Deu certo. Mas eu casei num estado de paixão. Então, minha gente, o que acontece? A paixão, ela é a disfunção da mente, né? Ela é ali uma disfunção da mente. É quase que como se a gente não estivesse usando bem a nossa consciência, a nossa razão e a nossa vontade. A gente está num estado quase compulsivo. Estado de não consciência. Então, se tu não dominar as tuas paixões, se tu não dominar os teus desejos desordenados, se tu não dominar os teus pensamentos, tu vai cair nesse lugar de compulsão e obsessão. Baixa atividade psíquica. E aí não vai ser possível ter clareza de pensamento. Tu consegue raciocinar bem quando tu tá com fome e tem um cheirinho gostoso na tua frente? Tipo, esse cheirinho dessa coisa aqui. Não consigo nem trabalhar direito, porque né, eu tô com sentido. Olha o que a gente fala. Eu tô com sentido na janta, eu tô com sentido na comida, eu tô com sentido na pornografia, eu tô com sentido no sexo, eu tô com sentido naquela viagem que eu vou fazer. Que a viagem também é sensualidade. Quando a gente chega num lugar novo, os nossos sentidos são todos aguçados ao mesmo tempo. Meu Deus, essa praia, essa montanha, e esse lugar, e não sei o que. Hipersensualidade. Tem pessoas que vivem para viajar. Cheirinho de pão de casa. Então, minha gente, o que acontece? Nós não conseguimos pensar direito até que a gente subjugue os nossos sentidos e a nossa sensualidade. Vocês estão entendendo?
e os nossos pensamentos desordenados. A gente tem que conseguir combater isso. Por quê? Porque a hipersensualidade, ela emburrece. Olha, isso é estudo, é comprovado, tá? A pessoa casta, ela tende a ter maiores níveis de consciência e de inteligência. Então, gente, eu não tô falando assim, então tá, vou virar, sei lá o quê, não vou ficar com mais ninguém nunca na face da terra. Não, tô falando pra tu ter uma vida ordenada, seja sexual, seja alimentar, né? Seja do que qual sentido a gente, ou de pensamentos mesmo. Então, a hipersensualidade, ela emborrece, ela enfraquece a consciência. A fraqueza de consciência, minha gente, leva a esta confusão mental, tá? Que é a impulsividade, as pessoas reativas, que é a compulsão, que é a obsessão. Isso tudo vai te impossibilitando as virtudes. Quanto mais hipersensível, hipersensual tu for, né? Ou seja, tu tem sentidos aguçados, aquilo que tu não domina, eu não tenho controle sobre isso. Depois que eu vi determinada coisa, quantas vezes eu ouço isso na clínica, gente? Eu não queria trair, Tati. Mas aí ele ficou falando no meu ouvido que não sei o que lá. A gente fazia ligação, né? Ele ficava falando aquelas coisas até que um dia eu fui seduzida. Por o quê? Pelos sentidos, criatura. Se tu não aprender a dominar isso daí, sentidos externos e internos. Vamos lá, gente, decorem comigo, né? Externos: visão, audição, paladar, olfato, tato. Internos: memória e imaginação. Se tu não conseguir criar consciência dos teus 7 sentidos, 5 externos e 2 internos, não há possibilidade de tu ter clareza de pensamento, porque tu não vai ter um nível de consciência elevado, minha gente. Então, o que a gente pode fazer para dar ponto nisso? Tá, Tati, eu entendi. Eu não quero ser arrastada pela minha gula, arrastada pela minha luxúria, arrastada pela viagem que eu gostaria. Eu não quero ser arrastada pela neurose que eu criei. Eu não quero ficar remoendo aquele pensamento intrusivo durante horas e horas e horas e horas. Tati, como que a gente sai desse lugar? Exame de consciência, minha gente. Este é o único exercício possível para tu ter clareza de pensamento. Porque clareza de pensamento é sinônimo de consciência. Então tu precisa fazer um exame de consciência. Como eu estou usando os meus sentidos? Os 5 sentidos externos e os 2 internos. Como que eu estou usando? Aí tu vai examinar o teu comportamento, se ele está ordenado ou desordenado. E eu volto a dizer, a imoralidade emburrece, criatura. A imoralidade vai te levar necessariamente à impulsividade, à compulsão e à obsessão. Tu não pode ser uma pessoa imoral. Como que tu não vai ser uma pessoa imoral? Né? Aquela coisinha, fazer o que é certo, não fazer o que é errado, básico do básico do básico. É fazendo o único exercício possível ao ser humano, aquele exercício que os animais não conseguem fazer. Que é esse exame de consciência. Como está o meu comportamento e como estão os meus pensamentos? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? E qual é a qualidade da minha conduta, do meu comportamento? Esse é o exercício para tu conseguir ter clareza de pensamento. Não há um outro exercício. Qualquer coisa contrária a isto, tu tá te animalizando, tu tá te diminuindo, tu tá usando as partes mais baixas, tu não tá convocando a razão e a vontade pro jogo da vida. Tu não tá tendo bem uma vida humana ainda. Tu é escravo das tuas paixões, dos teus vícios, dos teus desejos desordenados. Tu é escravo da tua sensualidade. Ou da tua obsessão e da tua neurose, que é muito pior ainda, gente. Muito pior. Como que tu vai fazer esse exercício de consciência, tá? Para ter mais clareza de pensamento, a me levar o nível da tua consciência, né? Vai ficar gravado no YouTube, Tati? Vai. Depois eu vou jogar lá no grupo Acorda Criatura, o link está na bio, tá? Quem quiser participar e receber os meus novos conteúdos em primeira mão. Acorda Criatura, link na bio, tá? É um grupo de WhatsApp gratuito onde eu lanço lá todo o conteúdo novo que eu faço. Primeira pergunta que tu tem que te fazer é quais ambientes e lugares, né? Quais ambientes, ou seja, lugares e pessoas, tá? Que ordenam o teu comportamento e os teus pensamentos. Como faz o exame de consciência? Quantas vezes fazer no dia? No início, Renata, se tu, por exemplo, eu quero ser uma pessoa mais paciente, menos irada, menos raivosa, né? Eu não quero estourar com meu filho, eu não sei qual é a tua demanda, né? Ou então, não, é a gula, é a, né, enfim, a compra compulsiva.
Eu sugiro fortemente que vocês coloquem o celular a despertar, o relógio a despertar de tanto em tanto tempo, gente. Pra vocês simplesmente se perguntar, ei, duas coisas, né? Como está o meu comportamento e como estão os meus pensamentos? Qual é a qualidade do meu comportamento? Eu aprovo ou reprovo isto daqui? Esta é a pergunta que vocês têm que se fazer no exame de consciência, tá? Eu aprovo ou eu reprovo a minha conduta? Eu aprovo ou eu reprovo os meus pensamentos? E aí tu vai buscar fazer um novo roteiro pro outro dia. Ou pra hora seguinte, é isso que eu tô falando. Então, tu pode tentar fazer uma vez por dia, né? Antes de dormir eu vou parar e eu vou perguntar. O que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz certo? Eu me prometi que eu não ia comer demais, mas comi. Criou a consciência. Eu prometi que eu não ia gritar com meu filho, mas gritei. Criou a consciência. Eu prometi que eu não ia mais dar trela, dar mole pra aquele, né, coleguinha de trabalho, mas eu dei. Então tá, então tu tá aumentando teu nível de consciência, tu tá aumentando a tua clareza de pensamento, tu tá saindo desse nível de compulsão, obsessão e vindo pra um outro nível, que é o nível dos seres humanos, que é usando a tua inteligência, a tua vontade pra ordenar a tua conduta e os teus pensamentos. Então tu vai fazer isso quantas vezes por dia tu conseguir. Tá? Tem pessoas que, né, quando buscavam fazer esse exame de consciência, pediam para as outras, olha, me chama a atenção, de tanto em tanto tempo, né, a pessoa que convive, que trabalha, sei lá, que mora junto, né, de tanto em tanto tempo, pergunta pra mim se eu tô consciente ou não. Vira uma brincadeira. Ei, tá consciente ou não? Pronto. Volta. Daqui a pouco tu vai perceber que, tava rolando o feed há 30 minutos aqui, nem me liguei. Sim, estado de não consciência, compulsão. Ou então tu vai perceber, nossa, tava pensando naquela coisa que já passou, que não há nenhuma possibilidade, aquilo só me traz raiva, medo ou inveja ou qualquer coisa do tipo. Tu tava numa obsessão, aí quando o teu celular desperta, quando alguém olha pra ti e diz assim, tá consciente ou inconsciente? Aí tu tava no modo automático. Eu não estava no modo consciente. Portanto, tu não tem clareza de pensamento. No automático, tu não tem clareza de pensamento. É impossível. A clareza de pensamento, ela é devidamente proporcional ao teu nível de consciência. E esse exame de consciência, ele pode ser feito sim uma vez ao dia, mas ele pode ser feito mais vezes, gente. A depender da batalha que tu tá lutando. E eu sugiro que vocês batalhem uma por vez, né? É uma batalha por vez. Então, se eu vou combater a minha gula, se eu vou combater a minha obsessão, por exemplo, minha neurose, eu sou uma pessoa ciumenta. Aí eu fico criando cenários na minha cabeça e fico sofrendo por conta daquilo. Então eu vou combater isso. Tu vai botar teu celular a despertar de 1 em 1 hora. Ei, tá consciente ou inconsciente? Tu vai botar um protetor de tela no teu celular, porque eu sei que a gente fica muito mais com a cara no celular do que em qualquer outro lugar, tá? Vai botar teu protetor de tela, vai ser assim, ó. Você está consciente ou inconsciente? Está no modo consciente ou inconsciente? E aí quando tu perceber, meu Deus, tô enroscada nessa obsessão, tô enroscada nessa neurose, tô enroscada nessa compulsão, comi um pacote de bolacha sem nem perceber. Gritei com meu filho sem nem perceber. Fiz porcaria sem nem perceber. Aí, tô consciente ou estou inconsciente? Volta. Volta pra vida humana, criatura. Convoca as partes mais elevadas. Cadê a tua razão e a tua vontade? O que é vontade? É uma decisão ativa. Aí tu vai olhar e vai dizer, eu decido deliberadamente não pensar mais sobre isto. Vou tirar minha atenção deste fato ou, né, deste cenário que eu criei e vou colocá-la em outro lugar. Pronto, aí tu tá dominando os teus sentidos. Nós estamos aqui para dominar os nossos sentidos. Enquanto tu não dominar aquilo que tu faz, a tua sensualidade, né? Os teus 5 sentidos. Enquanto não dominar isto, esses 5 sentidos externos e os 2 sentidos internos, que é a memória e a imaginação, tu não é uma pessoa livre, tu é uma pessoa escrava. Não tem clareza de pensamento, tem uma confusão mental. É como eu falo, tem uma catástrofe ambulante. Porque tu cai na compulsão, na obsessão, sem nem perceber. Então, gente, o exame de consciência é isso. E eu sugiro que vocês se perguntem mais uma coisinha, tá? Além de estou no modo consciente ou inconsciente, tá? Quais ambientes? E ambientes aqui entendam lugares e pessoas. Porque cada pessoa é um ambiente. Quais ambientes ordenam o teu comportamento e os teus pensamentos? E quais ambientes, né? Ou seja, lugares e pessoas que destroem a ordem dos teus pensamentos e da tua conduta. Porque tu vai perceber. Olha, Tati, tem este ambiente aqui.
Quando eu entro pra jogar online, eu entro no modo compulsão. Passo 3 horas ali, nem vejo a vida passar. Estou no modo totalmente inconsciente e automático. Bom, então tá. Então tu descobriu um ambiente que te destrói, que te vicia, que te escraviza. Então tu vai dizer, não, Tati, toda vez que eu entro pra dentro do meu quarto, que eu tô sozinha, que eu tô sozinho, eu vou lá, né, poxa, pego aquela pornografia, fico lá, me masturbo, pô, eu sei que aquilo é errado, eu tenho um pouco de vergonha de falar isso, né? Bom, então esse é um ambiente que te destrói. E por causa da tua sensualidade, tu tá perdendo clareza de pensamento, tu tá perdendo consciência, tu tá perdendo humanidade, tu tá te animalizando. Então eu te pergunto, quais são os ambientes? Quais são as presenças que destroem e as que constroem na tua vida? E aí tu vai te aproximando das presenças dos ambientes que tem vício bom? Não. Vício é hábito operativo ruim. Virtude é hábito operativo bom. Então, o vício, ele se opõe, né, à virtude. A virtude é o modo excelente de agir, é o modo moral de agir. É aquilo para o qual fomos criados, né? É aquela, como eu falei no meio da live, a finalidade, né? Finalidade da coisa em si. Enquanto o vício é justamente o oposto. É a corrupção da finalidade. Quando eu quebro essa taça, pego o caco de vidro e passo na minha garganta. Os teus sentidos, eles têm uma finalidade que é um bem objetivo. Mas aí tu vai lá, corrompe a finalidade e estraga toda a tua vida. Caindo na compulsão, caindo na obsessão, caindo na neurose, caindo num estado de não consciência. Então não existe vício bom, o que existe é virtude, tá? Só que o problema é que quando a gente não domina os nossos sentidos, a gente tem uma dificuldade imensa de desenvolver virtudes. Imensa. E para dominar os nossos sentidos externos e internos, nós temos que convocar a parte mais elevada do ser humano, que é a razão, a inteligência e a vontade. Ei, peraí. Estou no modo consciente ou inconsciente? Ou seja, estou agindo feito um animal ou estou agindo feito um ser humano? Compulsão está ligada ao vício? Compulsão é um vício. A compulsão é o estado de não consciência. Tá? Então, sim, toda compulsão é um vício. A compulsão alimentar é um vício. A compulsão sexual é um vício. Por quê? Porque vício é um hábito operativo ruim. E se tu analisar esses hábitos, eles sempre vão conduzir à destruição. Sempre. Não existe uma compulsão que vai construir na tua vida. Nada. Porque o que difere a virtude do vício, por exemplo? Um eleva, traz felicidade, constrói, beneficia. O outro escraviza, traz infelicidade, arrependimento, tristeza. É só vocês olharem para os vícios. Tanto os de substância, né, o uso de substância, quanto os comportamentais. Já viu alguém ser plenamente feliz sendo escravo de um comportamento ruim? Porque isso é o vício. É a pessoa que é escrava de um comportamento ruim. Não tem como. O que traz a possibilidade de libertação desse vício? O estado de consciência. O exame de consciência. O domínio dos sentidos. É isso que vai trazendo pra gente a liberdade. A liberdade humana. Então, minha gente, o único exercício possível para ter clareza de pensamento é o exame de consciência recorrente. Coloca o alarme para despertar. Tá consciente ou tá inconsciente? O outro exame que eu gostaria que vocês fizessem. Quais ambientes, lugares e pessoas, né, que desordenam a minha conduta e os meus pensamentos e quais ambientes, lugares e pessoas ordenam? E tu vai perceber nitidamente. Ah, quando eu saio com aquela pessoa, eu caio no vício. Quando eu saio com a outra lá, eu sou moral. Quando eu tô com essa pessoa, eu minto, eu traio, eu me corrompo. Ou quando eu entro neste ambiente virtual, eu percebo que os meus pensamentos, eles se desordenam. Tá? Ou que eu entro num piloto automático. Numa obsessão, numa neurose. Ou no limbo, como eu digo, gente. Porque além de ter a compulsão e a obsessão, tem o limbo, né? Que é aquele estado de... Tu nem percebe a vida passar. Tá rolando reels. Limbo, né? Limbo. Páginas em branco da tua vida. É gostosinho dar uma risadinha, né? Mas tu não pode sair do estado de consciência. Até pro entretenimento, tu tem que ter consciência, criatura.
Até para fazer um entretenimento, para ter um entretenimento saudável, tu tem que ter consciência. Então, meu povo, não devemos nos guiar pelos sentidos, mas sim pela nossa consciência. Para finalizar nossa live, estar consciente é ter clareza de pensamento. Vocês entenderam isso? Para ter clareza de pensamento, nós necessariamente precisamos criar consciência. Para elevar o nível da nossa consciência, nós precisamos fazer esse exame de consciência recorrentemente. E não há um outro que eu possa oferecer para vocês. Somente este. Bota o alarme a despertar e faça, né, esse exame de consciência de maneira recorrente. Coloca no papel de parede do teu celular, dá teu jeito, né? Cola o post-it, né? Vocês têm os... Cola o post-it. Ei, tá consciente ou tá inconsciente? Tá dominando os teus sentidos, a tua sensualidade, os teus pensamentos, ou tá sendo dominado por eles, né? Tá, meu povo? Era esse o recado que eu tinha pra vocês. Querem fazer parte do Clareia Club, link na bio. Querem fazer parte do Acorda Criatura, link na bio, pra vocês receberem os meus conteúdos, né? E quem quiser conviver comigo, entra pro Clareia Club, porque lá na comunidade tem áudios diários de centramento, tá bom? Qualquer dúvida, estamos juntos. Beijo, beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu!